O exemplo 8 diz assim: um solenoide ideal possui 200 espiras por centímetro. Ó, o problema já está dizendo que é um solenoide ideal, então eu posso usar a equação que nós deduzimos lá para o solenoide. E 200 espiras por centímetro é a densidade de espiras, é a quantidade de espiras por unidade de comprimento. 200 espiras por centímetro, tá? É o Nzinho na nossa fórmula. Um elétron no interior do enrolamento de um solenoide descreve um círculo de raio 3 centímetros perpendicularmente ao eixo do solenoide. O elétron se move com uma velocidade de módulo igual a V igual a 0,05 c, onde c é o módulo da velocidade da luz. A velocidade da luz, se vocês procurarem na literatura, que já é um valor estabelecido, vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá? Esse valor nós vamos precisar. Quanto vale a corrente do solenoide? Vamos calcular. Então, no último exemplo dessa parte do conteúdo, nós temos um solenoide ideal, né? E nós temos a densidade de espiras, 200 espiras por centímetro. Eu preciso passar essa unidade para espiras por metro, né? Centímetro não é no sistema internacional. Então, para eu passar isso aqui para metro, eu gosto muito de usar um fator de conversão que eu coloco entre parênteses aqui, ó, onde eu vou fazer sumir o centímetro, eu vou colocar em cima aqui para simplificar, ó, e embaixo vai aparecer metro. E dentro do meu parênteses eu tenho uma divisão que tem que dar 1. Por exemplo, 1 metro tem 100 centímetros, ó. Isso aqui é 1 por 1. Então, é 200 vezes 100, vai dar 200, né, 20.000 espiras por metro, a densidade de espiras. Tá? Então, essa é a minha densidade de espiras. Eu tenho o raio de um elétron andando no interior do solenoide, 3 centímetros. Já vou colocar em metros, caso eu vá utilizar esse raio, tá? Olha só, o elétron faz um círculo no eixo do solenoide, porque lembra que dentro do solenoide eu tenho um campo uniforme intenso? Então, eu tenho um campo uniforme aqui, ó. E aí, se eu colocar um elétron em movimento com uma velocidade perpendicular ao campo, lembra que atuará uma força nesse elétron, e aí a gente consegue situações onde a gente tem um movimento circular uniforme, inclusive, tá? Então, ó, essa é uma daquelas situações. Então, ó, nós temos o raio da trajetória circular do elétron, que é perpendicular ao eixo do solenoide, né? O eixo do solenoide aqui na minha figura está entrando na tela e o raio do giro, né? O elétron vai fazer esse giro assim, ó, tá? Então, eu tenho a velocidade do elétron, que é 0,05 vezes a velocidade da luz. A velocidade da luz vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 na 7 metros por segundo o valor de velocidade. Então, a gente quer saber a corrente no solenoide. Onde que a gente tem termo de corrente? Se a gente olhar as nossas fórmulas, os termos de corrente aparecem dentro das fórmulas de campo magnético. No caso aqui, eu vou usar a fórmula do campo magnético do solenoide ideal, tá? Então, a corrente vai ser B dividido por μ0, N. μ0 é constante, N é a densidade de espiras que eu tenho, mas o campo magnético eu não tenho. Mas eu sei que existe uma relação lá entre o raio de trajetória circular com o campo magnético. Então, o campo magnético eu posso substituir.
Posso isolar aqui para substituir lá na corrente, ó. O campo vai ser mV dividido por QR. A massa é a massa de um elétron. Isso aqui é um elétron. A velocidade eu tenho, a carga do elétron eu sei, o raio da trajetória eu tenho. Então, eu vou conseguir calcular. Vou substituir aqui, ó. Então, eu tenho mV dividido por QR e ainda tinha o μ0 e o N no denominador, tá? Então, ó, a massa do elétron é um valor que tem na literatura, 9,11 vezes 10 na menos 31 kg, valor estabelecido. A velocidade, o problema disse, né, que é 0,05 velocidade da luz, que dá 1,5 vezes 10 na 7. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. O raio da trajetória é 0,03 metros. A constante 1,26 vezes 10 na menos 6. E a densidade de espiras 20.000 espiras por metro. Então, é só fazer o cálculo. Vocês deverão encontrar algo em torno de 0,0113 ampere para essa corrente.